pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre equações do segundo grau. Bom, a equação do segundo grau, ela se caracteriza por ter o maior expoente da variável envolvida igual a 2, ou seja, o expoente é que dá nome à equação, o maior expoente da variável contida na equação. Então aqui, ó, o maior expoente do x, a variável é o x, o maior expoente do x aqui é o 2, por isso que ela recebe o nome de equação do segundo grau. A equação do segundo grau, na sua forma normal, ela tem esse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são chamados de coeficientes, são os números que estão multiplicando as variáveis. Então, olha, o a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. O b é o número que está multiplicando o x à primeira. Ó. Se não tem nada aqui no expoente é porque é 1. E o c é quem está multiplicando o x elevado a zero, que seria 1. Então a gente não costuma colocar, porque qualquer número elevado a zero não é 1. Então x elevado a zero também é 1. Então c vezes 1 é o próprio c. Então a equação do segundo grau ela vai ter sempre esse formato. Olha, a vezes x² mais bx mais c igual a zero. Bom, gente, para ser uma equação do segundo grau, então, tem que estar presente o x². Então, desses três coeficientes, o a, o b e o c, o único que não vai poder valer zero é o a, porque se o a valer zero, ele mata o x². Ó. Zero vezes qualquer coisa dá zero, só que desapareceria, ficaria só bx à primeira mais c, daí viraria uma equação do primeiro grau. E nós estamos falando de equação do segundo grau, então o x² tem que estar presente. Então está aqui, ó, os coeficientes a, b e c, né, são os coeficientes, e desses três o único que não pode valer zero é o a. Então, olha, vamos a alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau igual a 3x² menos 5 vezes x mais 1 igual a zero. Então, quem seria aqui o a? Nós vimos que o a é quem multiplica o x². Então, quem está multiplicando o x² aqui é o 3. Então, o a vale 3. Quem é o b? O b é quem multiplica x à primeira. Quem está multiplicando x à primeira? É o menos 5. Ó, o sinal vai junto. Então, o b é menos 5. E o c é quem está sozinho aqui. Ó. Quem está sozinho aqui é o 1. Então, o c aí vale 1. Vamos para mais um exemplo? Olha, eu tenho aqui menos x² menos 3x mais 2 igual a zero. Olha, uma equação do segundo grau. Quem está multiplicando x² é o a, né? Então, ó, se não tem ninguém aqui na frente, nós sabemos que é 1. Como tem o sinal de menos, então o a vale menos 1. Quem está multiplicando x à primeira seria o b. Então, quem está multiplicando x à primeira aqui é o menos 3. Então, o b vale menos 3. E quem está sozinho é o c. Então, o c aqui vale 2. Certo? Mais um exemplo aqui, ó. 4x² menos x igual a zero. Então, ó, é uma equação do segundo grau. Quem está multiplicando x² é o a, que no caso aqui para nós está valendo 4. O b é quem multiplica o x à primeira. Quem está multiplicando x à primeira aqui, ó? Se não tem nada na frente, nós sabemos que é 1. Como tem um menos aqui, então o b vale menos 1. Olha, observe que não tem ninguém sozinho aqui. Isso quer dizer que o c vale 0. Lembramos que nós já vimos, o b e o c podem valer 0. O único que não pode valer 0 é o a. Certo? Um outro exemplo, olha. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Olha, não tem ninguém na frente do x². Então, na verdade, tem quem aqui? Tem o 1, né? Então, o a vale 1. Tem alguém multiplicando x à primeira aqui? Olha, observe que não tem. Isso quer dizer que o b está valendo 0. E nós vimos que o c é aquele que está sozinho, sem acompanhar a variável. Então, o c para nós aqui vale 5. Bom, se você aprendeu como identificar o a, o b e o c, você está pronto para começar a aprender a como resolver uma equação do segundo grau. Bom, um dos métodos mais simples e que serve para você resolver qualquer tipo de equação do segundo grau é a fórmula de Bhaskara, certo?
Então, a fórmula de Bhaskara, ela permite você resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. Então, vamos lá. Acabamos de ver que a equação do segundo grau, na sua forma reduzida, na sua forma normal, ela se apresenta da seguinte forma: a vezes x² mais b vezes x mais c igual a zero. Então, a fórmula de Bhaskara, ela se dá em duas etapas. Primeiro, nós vamos calcular o que nós chamamos de delta, através dessa formulinha, ó. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o a, o b e o c são esses coeficientes aqui. Bom, depois que eu calculo o delta, eu vou calcular as raízes. A equação do segundo grau, ela tem sempre duas raízes, certo? O grau da equação, ele define isso, quantas soluções a equação tem. A equação do primeiro grau tinha apenas uma raiz. Por quê? Do primeiro grau. A equação do segundo grau vão ter o quê? Duas raízes. Então, na fórmula de Bhaskara, nós calculamos primeiro aqui o delta, que é o discriminante, que é calculado por essa fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois que eu calculo o delta, eu vou calcular as raízes, através dessa outra fórmula aqui, ó. X igual menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, esse delta que eu calculei aqui, dividido por 2 vezes o a. Esse mais e esse menos é que vai gerar duas raízes aí. Vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam entender. Veja esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma equação do segundo grau aqui completa, ó. Ela tem o a, o b e o c diferentes de zero. Então, para iniciar a equação, a resolução dessa equação pela fórmula de Bhaskara, vamos inicialmente separar o valor do a, do b e do c. Então vamos lá. O a é igual. O a é quem multiplica o x², ó. Então, quem está multiplicando o x² aqui é o 1. O b é quem multiplica o x à primeira. Então, no caso aqui, é o 2. E o c é quem está sozinho, que no caso aqui vai ser o menos 8. Separei o valor do a, do b e do c, estou pronto para calcular o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4ac. É sempre importante você estar copiando a fórmula para que a sua mente comece a fixar, a decorar. Você vai usar sempre isso. Então, olha, delta vai ser igual. O valor do b aqui é 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a. O a para nós aqui vale 1. Vezes o valor do c, que é menos 8. Então, vamos lá. Primeiro, vou resolver a potência. 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui, ó, multiplicando os sinais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, delta vai ser igual a 4 mais 32, 36. Bom, calculei o delta, então agora eu vou calcular as duas raízes. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, x vai ser igual. Nosso b é 2, então se é menos b fica menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Nosso delta, 36. Dividido por 2 vezes o valor do a. Nosso a é 1. Então vamos lá, ó. Fazer aqui do lado, ó. Então x vai ser igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, ó, veja que nós estamos com mais e menos 6 aqui, né? Porque é mais ou menos raiz de delta. Então, para calcular a primeira raiz, que eu vou chamar de x', isso eu vou usar o mais aqui. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 mais 6 dividido por 2. Então, menos 2 mais 6, 4, dividido por 2, 2. Então, essa é a primeira raiz. A segunda raiz, x, vou chamar de x duas linhas.
vai ficar menos 2. Se eu havia usado mais, agora eu vou usar o menos 6, dividido por 2. Então, olha, menos 2 com menos 6, menos 8, dividido por 2, isso aqui vai dar menos 4. Então, no conjunto de solução, eu tenho aqui as duas raízes que fazem com que se substituídas aqui, vai fazer com que isso dê zero. Essa é a definição de raiz. Então, as raízes são quem? O menos 4 e o 2. Bom, preparei mais um exemplo aqui, mais dois exemplos para vocês. Aqui, olha, eu tenho uma equação incompleta, né? Ó, você vê que ela tem o A, ela não tem o B e tem o C. Então, vamos separar aqui, ó. Mas antes de eu resolver pela fórmula de Bhaskara, alguém pode estar dizendo, pô, essa equação não precisaria fazer por Bhaskara. Não mesmo, você poderia fazer pelo método curto. Mas nós estamos aqui mostrando para vocês que o método de Bhaskara, a equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, permite você resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. Então vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Então o A aqui, ó, vale 1. Na equação não tem o B, ó, não tem x a primeira. Isso quer dizer que o B vale 0. E o C vale menos 9. Então vamos lá. Então delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então delta é igual. Nosso B é 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Menos 4 vezes. O A vale 1. E o C vale menos 9. Quando o número é negativo, eu sou obrigado a colocar parênteses. Então, delta vai ser igual a 0 ao quadrado, 0. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, delta vai ser igual a 36. Bom, calculei o delta, vou partir para recalcular as raízes. Então, eu tenho lá x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x vai ser igual, olha, o b vale 0. Então, menos 0 ou mais 0 vai dar 0. 0 não tem sinal. Mais ou menos raiz quadrada de delta, nosso delta, 36. Dividido por 2 vezes o valor de a, nosso a, 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos, raiz de 36 é 6, dividido por 2. Então, pessoal, olha, x' vai ser igual a mais 6, dividido por 2, que é igual a 3. E o x duas linhas, né, a outra raiz, se eu usei o mais, agora eu vou usar o menos. Menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, no conjunto de solução, eu vou colocar essas duas raízes aqui. Uma é o menos 3 e a outra é o 3. Certo, gente? Vamos para mais um último exemplo aqui? Então, olha, essa daqui também é uma equação de segundo grau incompleta. Você vê que ela tem o A, ela tem o B e não aparece o C, porque o C vale 0. Então, olha, o A é quem multiplica o x², que é o 2. O B, quem multiplica o x a primeira, que no caso aqui é o menos 5. E o C não está presente, isso quer dizer que ele vale 0. Então, calculando o delta, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual, olha o que eu falei anteriormente, se o número é negativo, coloque dentro de parênteses, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 0. Então, delta vai ser igual, elevou ao quadrado, fica positivo, então isso aqui dá mais 25. 4 vezes, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 0, 0. Então, delta igual a 25. Calculamos o delta. Vamos calcular agora as raízes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, x vai ser igual. O b é menos 5, então menos o menos 5. Ó. No lugar do b eu coloco o valor dele entre parênteses porque é negativo. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que nosso delta foi 25, dividido por 2 vezes o a. Né? 2 vezes 2, porque o a agora vale 2. Então x vai ser igual a menos com menos, mais. Então mais 5. Mais ou menos raiz de 25 também é 5.
dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, x' vai ser igual a 5 mais 5 dividido por 4. Isso aqui vai dar 10 dividido por 4. Bom, simplificando em cima e embaixo por 2, nós temos que essa primeira raiz vai ser 5 meios. A segunda raiz, x duas linhas. Se eu usei mais aqui, vou usar agora menos. 5 menos 5 dividido por 4. Então, 5 menos 5 é 0, dividido por 4, isso aqui dá 0. Então, solução, uma das raízes vale 0, a outra vale 5 meios. Assistam novamente esta aula com calma e depois pegue o seu livro de matemática, o caderno que você tem e refaça os exercícios que o seu professor acostuma passar para você. Tá? Até a próxima, pessoal!